Olha, se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Josué. Livro de Josué, no capítulo 7, do versículo 7. Livro de Josué 7:7. Diz o seguinte: disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra, e então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrados assim sobre o rosto? Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Amém? Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês, e quero falar para vocês quais são os impedimentos que às vezes nós temos nas nossas vidas, onde as bênçãos de Deus às vezes acabam não se confirmando da maneira como nós queremos. Vejam bem, todos nós que estamos aqui conhecemos inúmeras promessas de Deus, né? Às vezes tem algumas que nós sabemos de cor, algumas nós colocamos pendurado na parede, e tudo aquilo que se refere à promessa de Deus de socorro, de bênção, de benefício para a nossa vida, geralmente nós temos conhecimento. Só que às vezes nós conhecemos, mas nós não vivemos as promessas de Deus. Às vezes nós estamos falando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e de repente está faltando tudo para nós. E nós começamos então a percebermos que o que acontece muito conosco é que às vezes nós somos levados por palavras muitas vezes triunfalistas, que começam a fazer nós acreditarmos em coisas que na verdade nós não experimentamos, e esse não é o desejo de Deus. A vontade de Deus é que você experimente sim, que você conheça o que Ele é capaz de fazer, que você comece a viver uma vida fundamentada nas promessas dEle e dos milagres dEle. E digo para você que Deus tem o maior interesse de fazer com que aquilo que Ele promete para nós se confirme nas nossas vidas. E quando essas coisas não se confirmam, tenham a certeza que Deus não está confirmando por razões das quais Ele espera, como eu já preguei outras vezes para vocês aqui, acerto, conserto. Ele espera que venhamos corrigir determinadas coisas que estão em pendência em nossa própria vida, para nós podermos então vivermos tudo aquilo que a Bíblia fala de promessa de Deus, que inclui um sobrenatural extraordinário, que nos mostra, sem dúvida alguma, os cuidados de Deus com as nossas vidas. Digam glória a Deus. A Bíblia diz que Deus tinha uma promessa com o seu povo, e a promessa que Deus tinha com eles era que daria a eles a terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Só que quando Deus fez essa promessa, Deus então teve que esperar um momento de poder confirmar essa promessa. E para vocês terem uma ideia, demorou nada mais, nada menos do que 40 anos para Deus começar aquele processo de conquista da terra que Ele havia prometido. E uma das razões pelas quais Ele esperou para poder começar a fazer o que Ele havia prometido, esperou 40 anos, foi exatamente porque Ele ficou muito insatisfeito com uma geração que saiu do Egito, onde viviam escravizados. E no caminho então da terra prometida, esse povo começou a reclamar muito, murmurar muito, questionar muito, e pressionavam Deus, dizendo a Deus que era melhor ter ficado no Egito como escravos do que serem jogados naquela terra e sendo ameaçados pelos próprios egípcios que iam atrás dele. E Deus então foi se entristecendo, e no meio do caminho eles fizeram um monte de besteira, fizeram bezerro de ouro, fizeram coisas que Deus se desagradou, e por conta disso Deus resolveu que eles não entrariam na promessa da terra prometida, mas queria esperar o momento certo de poder confirmar isso. E com certeza aquela geração, com exceção de 2 ou 3, não entrariam na terra. Por quê? Porque ele estava insatisfeito, Deus estava insatisfeito.
E a Bíblia diz que Deus resolveu ficar com ele rodando. Eles viviam em círculo. E Deus cuidava deles, mas não deixou eles entrarem na terra. Deus esperou passar 40 anos para que toda aquela geração praticamente morresse e se levantasse uma nova geração que tivesse um entendimento melhor com ele, para ele poder então cumprir a promessa. E nesse período Deus ficou cuidando de cada um deles. Deus os alimentava, eles moravam no deserto. Deus os sustentava com codornizes que vinham, eles se alimentavam, comiam do maná que Deus dava para eles. Todos os dias eles saíam, recolhiam alimento e comiam. A Bíblia diz que as crianças iam crescendo, e na medida que as crianças iam crescendo, o sapato das crianças também crescia, de acordo com o pé que aumentava. Na medida em que os meninos cresciam, diz a Bíblia, que a roupa dos meninos também aumentava. E Deus então ficou cuidando, esperando a hora de poder confirmar a promessa. Quando chegou o momento que aquela geração praticamente morreu no deserto, pereceu no deserto, e que Deus então passou o comando para Josué, que era o substituto de Moisés, que também não entrou na terra, só viu a terra de longe. Deus então começou a confirmar a promessa dele. Diga glória a Deus. Como ele começou a confirmar? Dando vitórias. Eles começaram a conquista da terra que Deus havia prometido, mas a terra estava ocupada, tinha muitos povos que habitavam ali, e para poder colocar aquele povo para fora, era necessário então fazer isso através do poder bélico, da guerra. Eles não eram um povo preparado, não eram um povo que tinha a melhor tecnologia de arma daquela época. Eles não eram um povo especialista em guerra, em batalhas. Mas mesmo não sendo especialistas em guerras, mesmo não sendo um povo especialista em batalhas, mesmo não tendo uma tecnologia da época de ponta para poder combater os povos que habitavam há anos aquela região, eles tinham uma coisa que fazia total diferença. Eles tinham em suas vidas Deus e a promessa desse Deus. Diga glória a Deus. Olha, você pode estar vivendo essa situação. Você se olha e se analisa ou faz uma leitura de você mesmo, e diante daquilo que você tem como desafio, você não consegue ver possibilidade nenhuma, que você talvez não tenha toda a estrutura que uma pessoa precisa para poder atingir objetivos e realizar sonhos que estão no teu coração. Mas isso não importa. Quando você tem Deus, Deus faz a diferença em nossas vidas, porque a própria Bíblia diz que Ele até chama a existência as coisas que não existem. Diga glória a Deus, para provar que Ele tem esse cuidado, que Ele tem esse controle e esse domínio total das nossas vidas. E o povo de Deus foi para as conquistas. Conquistaram a primeira cidade, conquistaram a segunda cidade, e chegaram diante de um grande desafio. Era a cidade de Jericó. Uma cidade toda cercada, tinha um muro de 10 metros de altura, mais alto que isso aqui tem 7,5, tinha 10. E além de ter 10 metros de altura, tinha 2 muros. Um muro dentro do muro. Tinha um muro de 2 metros de largura e 10 metros de altura, tinha um espaço de 5 metros e tinha um outro muro de 4 metros de largura. E as pessoas moravam nesses vãos. E eles tinham tanta segurança com respeito à proteção dos muros que eles tinham, que eles não estavam nem aí. Eles sabiam que eles poderiam enfrentar o povo de Deus. Eles tinham notícia que o povo de Deus já vinha conquistando outras cidades, mas que ali a coisa ia ser diferente. Eles já estavam preparados para isso. Se trancaram dentro da cidade e disseram: aqui ninguém toma, ninguém vai conseguir, porque todos que tentaram não conseguiram. Todos aqueles que tentaram invadir a nossa cidade foram vencidos e superados, e aqui ninguém vai entrar. E olha, proporcionalmente era algo praticamente impossível. Quem estava protegido numa cidade se armava de tudo que vocês possam imaginar. Colocava água para ferver, azeite para ferver. Quando o sujeito pensava em subir os muros, o pessoal lá de cima jogava água fervendo, jogava azeite, e era um negócio muito difícil, quase que impossível. O povo de Deus que não tinha uma tecnologia para poder escalar muro. Mas Deus disse o quê? Que eles iam tomar a cidade. Diga glória a Deus. Que a cidade era deles. E proporcionalmente era uma batalha, um desafio assim, como se de repente o campeão da 2ª divisão maranhense, que foi o BEC, o Bacabal Esporte Clube, não é isso? Tivesse que jogar, sabe onde?
lá no Japão contra o Barcelona do Messi. Não havia nenhuma possibilidade do Beck ganhar, na verdade era uma coisa totalmente fora de ordem, né? Para eles conquistar a cidade de Jericó era um desafio quase que aparentemente impossível de se confirmar. Os muros eram inexpugnáveis e eles tinham tanta segurança disso que eles sabiam que não tinha como alguém chegar e dominar aquilo ali. Só que Deus tinha o quê? Uma promessa. Diga glória a Deus. Uma promessa que eles conseguiriam. Josué parou. Como é que eu vou fazer aqui? No dia anterior, o Josué saiu do meio do acampamento e foi lá para o deserto e ficar em frente à cidade, olhar o muro da cidade. Quando ele chegou no deserto, que ele ficou olhando, a Bíblia diz que ele encontrou um homem alto, forte, com uma espada nua na mão, diz a palavra de Deus. Ele, quando viu aquele homem alto, forte, ele deve ter tomado um susto, abordou o homem e fez uma pergunta: vem cá, tu és um dos nossos ou és um dos deles? E o homem respondeu: olha, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Diga glória a Deus. Deus já estava providenciando a vitória, porque já tinha lá um anjo das milícias celestiais, já estava lá em frente à cidade no dia anterior, já pensando na estratégia de Deus para fazer aquela cidade ruir, fazer aquela cidade cair. E o resto da história vocês sabem, né? Eu não vou nem contar. Que Deus passou a instrução, vocês rodam da cidade, durante o primeiro dia vocês rodam uma vez, no segundo dia uma vez, no sétimo dia vocês rodam a cidade carregando a Arca da Aliança 7 vezes. Depois que vocês fizerem isso, eles acordaram cedo para rodar 7 vezes. Vocês se coloquem diante da cidade, dê um brado de vitória, toquem os instrumentos, façam barulho, porque vocês vão tomar a cidade. E aconteceu exatamente, o povo de Jericó esperando uma abordagem, um ataque, e o pessoal rodando tudo calado. Eles aqui, eles devem ser malucos, devem ser tudo doido, porque como é que pode eles ficarem rodando aqui a cidade, não fazem nada, não dizem nada, carregando somente o andor? O que é que está acontecendo com eles? E eles calados, porque Deus mandou eles ficarem calados. Quando terminaram, eles se perfilaram diante da cidade, e quando começaram a glorificar e tocar os instrumentos, o chofar e aquilo que eles usavam para fazer barulho, a Bíblia diz que na mesma hora os muros começaram a cair, caiu tudo por terra. Eles foram lá, tomaram a cidade, e realmente aquilo que parecia impossível tornou-se possível, porque Deus tinha uma promessa e eles estavam fazendo tudo certinho e Deus estava confirmando a bênção. Diga glória a Deus. Você imagina a euforia do povo? Deus disse: não pegue nada deles, tudo deles é impuro, não quero nada deles. E o pessoal tomou a cidade, destruíram os inimigos, e quando todo mundo ficou sabendo daquilo, o pessoal: vamos negociar com Israel, não dá para lutar contra Israel. Eles tomaram a cidade de Jericó, gente. Eles foram lá, o Deus deles derrubou os muros da cidade. Todos os outros povos ficaram apavorados, assustados. As outras cidades sabiam que não tinha mais como resistir o povo de Deus, porque se eles tinham conseguido tomar a cidade de Jericó, as outras cidades era fichinha, seria facílimo. Mas eles tinham conseguido aquilo porque estavam fazendo como Deus estava mandando, estavam dentro de uma promessa. Deus estava se agradando deles, eles estavam ali fazendo pela cartilha de Deus, do jeito como Deus mandava e do jeito como Deus queria. Não havia impedimento, não havia atrapalho, não havia derrota, porque Deus ia lá na frente e confirmava a vitória do seu povo. Josué ficou empolgado, ficou entusiasmado, ficou uma alegria só, todo mundo ficou com a autoestima lá em cima. O pessoal ficou simplesmente empolgado, animado, achando que agora não tinha ninguém que pudesse resisti-los. Ficaram simplesmente eufóricos com aquela vitória, mas agora eles tinham que pensar que tinha um outro desafio, a próxima cidade, que não era tão grande como aquela, que não era tão fortalecida como aquela, mas que era uma cidade que precisava ser tomada. E a próxima cidade que eles precisavam tomar se chamava Ai. Era o nome da cidade. Josué reuniu todo mundo: gente, vamos separar aqui 2.000, 3.000 soldados para tomar Ai, porque lá vai ser fácil. Vamos subir as suas colinas, eles não vão ter tanta resistência não.
Pessoal, se prepara aí, que nós tomamos essa, depois tomaremos as outras. Se nós tomamos Jericó, essa aí está facinho, que não é tão resistente, tão protegida como Jericó. Então está ganha essa parada, é só vocês se reunirem. Não quero muitos soldados não, 2.000 ou 3.000 para mim já é suficiente, que a cidade lá só tem 12.000 habitantes. Nós vamos entrar lá, invadir, dominar tudo e liquidar a fatura, porque essa aí está na nossa mão. Eles se reuniram e foram para a batalha. Quando eles chegaram lá para tomar a cidade de Ai, o rei estava preparado e resistiu o povo de Deus. Foi uma batalha que deixou o povo de Deus realmente arrasado. Por quê? Porque eles vieram que descer a colina correndo, com medo do exército de Ai, que era menor e inferior, uma cidade inferior. Vieram realmente apavorados e perderam 36 soldados que morreram naquela batalha, e eles voltaram fracassados, derrotados, vencidos por um povo que jamais eles podiam imaginar que podia derrotá-los, mas eles foram derrotados, foram vencidos e ficaram simplesmente ridicularizados diante da força de Ai, que chegou e conseguiu derrotar o exército de Josué. Josué se apavorou e começou a falar essas coisas que eu disse para você: Senhor, e agora? O que é que o outro povo vai dizer de nós? Ninguém vai nos temer mais, Senhor. Por que tu permitiu que acontecesse isso com a gente? Falou ele. Tu não estava conosco, Deus? Era melhor a gente não ter atravessado o Jordão, então, ter ficado do lado de lá, do que vir para cá e perder para esse povo. Agora nós vamos ter que ir para outras batalhas, nós nem vamos mais, ninguém vai respeitar mais a gente, ninguém mais vai nos temer, vão dizer: cadê o Deus deles? Eles perderam lá para o exércitozinho de Ai, como é então que eles vão conseguir enfrentar os outros? Isso vai nos tirar a força, nos tirar a moral. E o Josué começou a questionar diante de Deus aquele fracasso e aquela derrota que deixou a tropa para baixo, se sentindo assim, incompetentes diante do exército inferior, que eles foram derrotados e ainda perderam 36 homens. E ele começou a falar com Deus, questionando: por que nós perdemos? Por que nós perdemos, Deus? O que foi que deu errado que nós perdemos essa? E começaram a questionar. Deus disse: pois é, Josué, vocês perderam porque tem coisas condenáveis no meio de vocês, falou Deus. Essas coisas condenáveis atrapalharam vocês. Tem coisas que eu não estou concordando. Vocês fizeram coisas condenáveis, e as coisas condenáveis me impediram de agir em favor de vocês. Eu não fui para a batalha com vocês, eu não lutei do lado de vocês. E uma das razões pelas quais eu me reservei o direito de não lutar ao lado de vocês é por causa das coisas condenáveis que existem no meio de vocês. Eles chegaram à conclusão seguinte: que eles venceram as batalhas não porque eles eram bons, eles venceram as batalhas porque Deus vencia a batalha por eles. Diga glória a Deus. Da mesma forma acontece comigo, com você, com todos nós. Nós não somos tão bons assim, e as coisas que acontecem por nós ou através de nós na nossa vida acontecem porque Deus faz na sua infinita misericórdia. Diga glória a Deus. Porque não somos merecedores das bênçãos mais insignificantes, nós não somos merecedores, mas quando nós estamos com Ele, que Ele está se agradando de qualquer um de nós, Ele faz as coisas acontecerem nas nossas vidas. Diga glória a Deus. As bênçãos se confirmam, os impedimentos são removidos, aquilo que atrapalha, Deus remove, aquilo que possa proporcionar um fracasso e uma derrota, Deus impede. Porque Ele vai na frente, porque Ele age em favor de você. Quando você consegue agradá-lo, que você está vivendo uma vida de maneiras então que Ele acha que está compatível com tudo aquilo que Ele pede, antes de você querer a vitória, Ele já está confirmando. Diga glória a Deus. Antes de você querer que a bênção se confirme, Ele já está fazendo tudo acontecer antes de você pedir, bem dentro daquilo que falou Jesus: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, aquilo que pertence a Deus, e fazer do jeito dele, porque todas as outras coisas, você antes de pedir, a Bíblia diz que o nosso Deus acrescenta, para mostrar que Ele é um Deus de promessa, um Deus que cumpre aquilo que fala, e que as promessas dele é para mim, para você, é para todos nós. Oh, glória a Deus. E Deus disse: tem coisa condenável no meio de vocês. O que é, Senhor? O que é, Senhor? E eles foram atrás para saber o que era.
e joga a sorte aqui, joga a sorte ali. Deu na tribo que era do Acã, e depois de procurar, de dar sorte, chegaram no Acã. O Acã, um cara esperto, Deus disse para não pegar nada daquilo que pertencia àquele povo lá que morava em Jericó, mas ele pegou uma capa de brilhante, que era usado muito pelo povo babilônico. Essa capa eu até anotei aqui como era o nome, uma túnica brilhante com figuras idólatras, de Shinar era o nome, um negócio muito caro. Ele, para aproveitar, ele ainda pegou 2,4 kg de ouro, ou de prata, e 600 gramas de ouro. Ele pegou lá no meio da confusão lá, ele botou no bolso e saiu. Deus falou, não pega nada. Ele achou que podia enrolar Deus, enganar Deus, mas não dá para enganar Deus. Deus tudo vê e tudo sabe. Diga glória a Deus. Não tem jeito, Ele é Deus. E ele foi, colocou na tenda dele, enterrou. E Deus foi lá usando Josué e chegou nele. Quando chegaram a Acã, como é isso, rapaz? Ele disse, eu pequei contra Deus. A cobiça dele foi mais forte do que a necessidade de obedecer. E Deus disse, pois é, você agiu loucamente. Por causa disso, naquela época a lei era outra. Era a lei de talião, olho por olho, dente por dente, fez, elimina. Ele foi eliminado com toda a família. E depois que ele foi eliminado, que eles partiram novamente para Ai, para vencer Ai, quando eles chegaram lá, Deus deu a vitória. Diga glória a Deus. Quando eles resolveram o problema, que foram, eles dominaram a cidade e realmente eliminaram com aquele povo que primeiro os derrotou. Vejam bem, o que é que nós aprendemos com uma passagem da Bíblia dessa? É que os critérios de Deus continuam sendo os mesmos. Às vezes, muita coisa não está acontecendo em nossas vidas porque existem coisas abomináveis que estão precisando ser eliminadas da vida da gente. Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. E o conceito de abominação para Deus hoje, talvez não está ligado a esse critério de antigamente. Tem muita coisa nas nossas ações, nas nossas atitudes, que podem então serem consideradas por Deus como abominações e que geram impedimentos das nossas vidas. O que nós podemos caracterizar como abominação que possa atrapalhar as nossas vidas? Muitas coisas. Entre elas está a idolatria. Entre outras coisas está falar mal dos outros, que se torna uma abominação, que gera impedimento para Deus. Uma das coisas também que pode ser considerada abominação, coisas abomináveis em nosso meio que nos atrapalham de sermos abençoados, é quando nós somos murmuradores, vivemos reclamando da vida o tempo todo. Isso é coisas que nos atrapalham. Uma das coisas que nós podemos também configurar como algo que nos atrapalha, aquilo que é considerado, segundo a colocação de Deus, como coisas abomináveis em nosso meio, são determinadas atitudes desonestas, ações de impureza e tantas outras coisas que de repente podem estar fazendo parte da nossa vida, da nossa tenda, do nosso dia a dia, e que geram impedimento das nossas vitórias. Então eu digo para vocês, quando as promessas de Deus estão retidas sobre nós, que nós percebemos que tudo aquilo que Deus fala se torna uma realidade na vida dos outros, mas não é uma realidade da nossa própria vida, nós precisamos então nos questionarmos. Não é questionar Deus. Quando nós percebemos que parece assim, que tudo que Deus promete na sua palavra é algo que está diretamente determinado para a vida de outros, mas que a nossa vida ela fica emperrada, limitada, impedida, travada, que não melhora. Em vez de conseguirmos a vitória sobre Ai, nós acabamos obtendo derrotas em cima de derrotas. Saiba que quando Deus segura a sua bênção, Ele faz isso com o intuito de nos fazer refletir, de nos levar a uma reflexão, para nos realmente percebermos o que é que precisamos fazer, como é que temos que agir ou reagir, no que é que precisamos mudar. E quando nós entendemos esse chamado de Deus e essa pressão de Deus e partimos para o conserto, Deus então começa a fazer valer as suas promessas e as situações nas quais você foi derrotado. Depois do conserto, você vai lá e vai obter vitória para que o nome do nosso Deus seja glorificado.
Então é preciso olharmos para dentro de nós mesmos. Deus tem promessa para todos nós. Se você olhar a Bíblia, você vai ver que na Bíblia, para cada necessidade sua, tem uma promessa de Deus. Como Ele tem interesse de fazer as coisas acontecerem na minha vida e na sua vida. Mas às vezes Ele não faz porque Ele está impedido. Ele está impedido de fazer aquilo que Ele quer fazer, porque Ele tem os seus critérios. E muitas vezes o que está impedido são as coisas abomináveis que estão no nosso meio, na nossa vida ou na nossa casa. E nesta noite, você que veio aqui buscar a bênção para a sua família, para a sua casa, você que está aqui orando conosco esses domingos todos, recebendo orientações bíblicas para saber como fazer, para poder ter acesso àquilo que Deus promete, para que de fato se confirme na sua casa, na sua vida, aquilo que a Bíblia diz: minha casa será um lugar de bênção. O que é que você tem que fazer para realmente essa realidade acontecer na sua casa, na sua família? Primeira coisa, se não está chegando essa bênção, você está precisando de conserto. Diga glória a Deus. E quando você estabelece o conserto, você restaura as alianças com Deus, que às vezes são quebradas pela falta exatamente de haver um conserto, e acima de tudo, porque às vezes há coisas abomináveis entre nós. Então, quando há esse conserto, que as alianças são restauradas, nós estamos em condições de vermos se cumprir nas nossas vidas as promessas do Deus vivo todo-poderoso. Então pense nisso, analise isso, que nesta noite você saia daqui refletindo um pouco e se autoanalisando, chegando à conclusão real do que é que Deus está querendo como conserto para você. E se você sente essa necessidade de conserto e percebe isso, e consegue simplesmente detectar essa necessidade de conserto entre você e Deus em alguma área da sua vida, estabeleça esse conserto. Comece realmente a ter uma atitude para consertar, para remover tudo aquilo que Deus possa considerar abominável. E quando for removido, se prepare, porque você vai ver que 2013 vai ser um ano de vitória para a sua vida, no nome de Jesus. Então, irmãos, pense nisso, que Deus possa nos preparar para o melhor, que possamos a partir de hoje dar um pontapé inicial nas nossas vidas, para vivermos aquilo que nós nunca vivemos, para experimentarmos o melhor de Deus em nossa própria vida, que possamos dar um pontapé inicial de tudo aquilo que nós não vivemos em termos de sobrenatural e de experiência com Deus, passarmos a viver a partir dessa autorreflexão, dessa forma de pensar para dentro, de olhar para dentro e perceber realmente onde é os pontos que Deus está querendo conserto, querendo que seja removido e querendo que as coisas que dificultam as promessas dele sobre nós sejam colocadas para o lado, para que ele possa agir da maneira como ele promete sobre nós. Portanto, pense nisso e que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude no nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer por sua audiência, mas quero também aproveitar para convidar você para estar conosco na Igreja do Evangelho Quadrangular, nos nossos cultos. A nossa igreja fica ali na rua Raimundo Corrêa, 355, do bairro do Monte Castelo, e nós temos cultos durante a semana. Terça-feira nós temos o nosso culto de oração às 19h30. Quarta-feira nós temos o nosso culto de unção com óleo, 9 da manhã, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. Na sexta-feira nós temos o nosso culto de oração e de causas impossíveis às sextas-feiras, 9 da manhã, e de libertação, a sexta-feira da vitória, exatamente às 19h30 de sexta-feira. No sábado nós temos culto de mocidade, de adolescente, e domingo temos o culto da família. Temos a escola dominical pela manhã e às 5h30 da tarde, 7h15 da noite, nós temos o culto da bênção para a família, que aproveito, convido você para participar conosco, tá certo? Você pode realmente, mais uma vez, ver o nosso endereço aí no rodapé, o endereço da igreja, e também o nosso e-mail. Se caso você quiser entrar em contato conosco para pedir oração, você pode ligar para o telefone que está aí na tela e pode também passar um e-mail para nós, e nós teremos o prazer de poder orar por você, de conversar com você e abençoar a sua vida, tá certo? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa
que está me assistindo agora, essa pessoa que ora junto comigo, que está precisando muito que o Senhor venha abençoá-lo de uma maneira especial. Abençoa essa vida, alcança com o teu poder, com a tua graça, dá a solução dos problemas, repreende os embaraços, os atrapalhos, as perturbações, repreende os problemas do lar, da casa, da família. Repreende, meu Deus, todo o mal dessa vida, repreende todo o mal dessa casa, e que essa pessoa que me ouve, que me assiste, seja abençoada por Deus e que tenha a resposta das suas orações no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,